se a gente quiser realmente prosperar na vida e na propriedade, não é só a parte técnica, a quantidade de adubo, a quantidade de comida que a gente tem que dimensionar, a dieta, isso aí é barbadinho, dá pra gente fazer, é fácil fazer. Tem muita coisa que acontece no dia a dia e é legal, às vezes fica esse aprendizado para mim, mas eu não compartilho, o que graça tem, né? Eu acho que quando a gente senta, discute, a gente consegue enraizar muitos conceitos, acho que isso é válido, e aí a gente começa a crescer, compartilhar. Eu tenho o meu Tico e Teco, ele está programado em duas formas. Tudo que eu escuto, eu vou vendo aonde eu posso utilizar na minha vida, ou tudo que eu já aprendi um dia, aonde que isso encaixa. Então é muito rico, assim, tanto o online quanto o vai a campo, porque tudo que eu estou escutando, eu estou vendo onde vai encaixar. E assim, essa semana foi surreal de aprendizados. Eu acho que para todo mundo que está aqui, tem uma live que ela fala só sobre isso, lá no canal do YouTube do Dr. Pastagem. Para quem não é inscrito, corre lá, se inscreve lá no canal, que nos ajuda a informação chegar a um número maior também de pessoas. Tem tanto o YouTube do Dr. Pastagem quanto o Instagram do Dr. Pastagem. Eles ajudam a gente a levar informação também para mais pessoas. Tem uma live lá que é com o Rafael Nascimento, do Instituto IOD. A primeira lei de crescimento. Eu pedi para ele, falei, Rafa, eu quero uma live contigo sobre por que algumas propriedades crescem e outras não. O que a gente precisa para crescer? E foi legal essa semana que eu pude ver isso em 3 casos. 4 casos. Foi bem interessante. E a primeira coisa que eu tenho que ter é território. Eu preciso ter uma definição do território. Se eu não tenho a definição do território, acontece N coisas e às vezes a gente não cresce, esse crescimento não é leve. E aí, nessas brincadeiras de território, uma das propriedades que a gente visitou, não vou citar nome de ninguém porque não é interessante, é importante as sacadas, né? Então, essa primeira parte é do território. Antes de eu conhecer o Rafa Nascimento, eu não valorizava essa parte do território. Eu nunca me preocupava em perguntar para o produtor, beleza, essa terra aqui, como é que é? É tua, é própria, não é? Como é que já está no nome, não está no nome? Enfim. E a primeira coisa é o território. Eu tenho que ter isso definido. E várias propriedades, até uma das propriedades que a gente visitou, eu falei, aqui a gente não tem problema técnico. A gente tem problema de território. É uma propriedade que está em briga de herança e um monte de coisa e não vai para frente. Por mais que o casal queira trabalhar, queira fazer, queira organizar, não consegue. Por quê? Está travado o território. E aí, beleza, né? Quando eu escutei o Rafa, achei isso legal e aí eu consigo ver isso no dia a dia. E isso tem sido super interessante. Uma outra propriedade que a gente teve, foi bem legal, que aí o produtor falou pra gente, tô contando e tal, eu falei, e a propriedade hoje, ela já tá no teu nome? Juliana, agora já tá no meu nome e tal. Mas demorou quanto tempo para passar no nome? Demorou X anos. Perguntei para ele, mas o que aconteceu nesses X anos até você passar no nome? Cara, morria a vaca, a coisa não ia, quebrava não sei o quê, o dinheiro nunca dava. E agora, como é que tá? Tá indo. Eu falei, que legal, eu falei, que bacana. E isso a gente se passou em 4 propriedades essa semana. Eu não sei como que vocês estão nas propriedades, mas assim, definam o território de vocês, para vocês crescerem com prosperidade e esse território, e esse crescimento ser leve. Se a gente não conseguir, cuidado. Vocês vão ter problemas para frente. Definam o quanto antes essa parte de território. Não é só parte técnica.
Uma coisa que eu sempre me perguntei sobre, não é só a parte técnica, eu trabalho em 42 anos, então foi desde meus 18 anos eu estudo para fazer isso que eu faço. Então são 24 anos de dedicação e trabalhei com técnicos no Brasil inteiro. Chegou uma parte da história que o pessoal falava assim, o produtor não faz porque o problema é do produtor. Não é do produtor. O problema é o técnico que não conseguiu entender todo o entorno, porque não é só a parte técnica. Isso hoje eu consigo enxergar dessa forma. Aconselho para quem quiser saber mais sobre isso, assistir aí as duas lives com o Rafa Nascimento e com a Juliana Nascimento. São super interessante. Hoje eu consigo entender que não é só a parte técnica para a propriedade ter sucesso. A gente precisa definir muitas coisas antes. Para a gente só dar continuidade nessa parte do território, eu tenho um livro que eu li essa semana. É um livro bem curtinho e eu recomendo para vocês. Bom, esse livro é show. Onde estão as moedas? Nossa, pensa no livrinho, 50 páginas. Você lê ele numa pegada. Onde estão as moedas? A chave do vínculo entre pais e filhos. Eu li esse livro e chorei umas 4 vezes ali, porque é tenso algumas vezes. Por quê? Aonde estão nossas moedas? Às vezes a gente passa... E aí eu quero fazer uma pergunta. Todo mundo... Bom, hoje eu sou pai e sou filho, né? Quem puder, se não quiser abrir a câmera, não precisa abrir. Mas só aqui do lado tem o microfone, tem a câmera e tem uma mãozinha. Eu gostaria que, se vocês interagissem comigo, ficaria legal. Vou fazer uma pergunta e levanto a mão. Quem aqui, se a gente voltar lá na infância... Vamos fazer o teste primeiro, ver se ergue a mão? Por exemplo, aqui eu vou clicar aqui, erguei a mão. Vamos tentar fazer esse movimento. Ok. Legal. Podem abaixar todos agora. E aí vamos fazer quero fazer uma pergunta para vocês que esse livro fez, eu achei legal. Vamos pensar lá na nossa infância, tal, todo mundo. Quem acha aqui, ou quem acredita, que poderia ter sido tratado melhor pelo pai? Às vezes que faltou carinho, que faltou incentivo. Quem que acredita que poderia ter sido diferente? Pode levantar a mão, sem julgamento. Legal. Quando a gente pega esse livro, até março eu teria levantado minha mão também. E quando eu li esse livro, Aonde Estão Suas Moedas? Aonde estão as nossas moedas? Estão nas coisas boas e nas coisas ruins que a gente viveu na nossa infância, com os nossos pais, com as nossas mães. Então, tudo o que foi... Às vezes a gente passa... na hora que eu peguei esse livro, Onde Estão Nossas Moedas, me falou com riqueza, com prosperidade. E aonde está isso? Está no nosso relacionamento com os pais. E eu tive um julgamento muito grande dos meus pais durante algum período da vida, mas fui passar o Dia dos Pais com ele. E se a gente quiser realmente prosperar na vida e na propriedade, não é só a parte técnica, a quantidade de adubo, a quantidade de comida que a gente tem que dimensionar, a dieta, isso aí é barbadinho, dá pra gente fazer, é fácil fazer. Tem muito estudo com isso, mas se a gente não organizar, primeiro, a questão de território da propriedade, onde a gente está. E não é perdoar pai ou mãe. É sim ser grato porque eles nos deu a vida. E o resto? Tá tudo certo. Só manda uma mensagem ali no WhatsApp, pai, sou muito grato pela vida. Obrigado e tá tudo certo. A gente, se quiser o sucesso pleno e não penalizar algumas áreas da vida, a gente passa por isso. E o livro Aonde Estão Nossas Moedas explica isso de uma forma assim muito clara, chega a ser emocionante, porque às vezes a gente olha só as coisas boas e os grandes aprendizados e a gente tira das nossas dores. A nossa maior dor vai trazer o nosso maior aprendizado.
Ah, mas isso aí, Juliano, é história para boi dormir. Ah, por que eu ajudo produtores hoje? Porque na minha infância eu não tive acesso à informação. Aí hoje eu trabalho incessantemente para ajudar mais produtores a conseguirem prosperar na sua propriedade. Por quê? Porque eu não tive. Então, assim, cada um tem suas dores, cada um tem seus pontos, mas equilibra isso aí e bola para frente.